Fala galera, Demolidor é uma boa série ou não? É sobre isso que vamos falar hoje, tá? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, boa noite para vocês. E caso seja a sua primeira vez aqui, espero que goste do conteúdo, tá? E peço a todos aí, caso gostem do vídeo, que deixem o seu joinha, ativem o sininho para futuras notificações e tornem-se membros do canal, tá bom? É isso então, galera. Então, o que eu tô achando da série Demolidor Renascido da Disney Plus? Então, galera, eu tô achando a série muito boa, tá? Ontem, no caso, anteontem, né? Saiu o 7º episódio já, né? Só faltam 2 episódios para concluir a temporada. Quando a temporada terminar, eu vou fazer mais um vídeo, então, comentando a temporada no seu todo, em sua totalidade. Mas eu adianto aqui que eu tô gostando bastante da série, tá? Quando começou, nos 2 primeiros episódios que foram liberados logo de uma vez, eu já gostei logo de cara, porque assim, além deles terem seguido o mesmo estilo da Netflix, né? Até trazendo o elenco original todo de volta. Além disso, cara, eu acho que eles trouxeram alguns poucos elementos diferentes que acrescentaram para a série. Como, por exemplo, a Marvel, né, procurou retratar melhor a questão da super agilidade do Matt Murdock. Entendeu? E assim, tudo bem que ali na primeira cena, né, que a primeira cena de luta que tem na série, tudo bem que nessa primeira cena tem uns momentos ali de CGI, né, de computação gráfica, que eles incomodam um pouco, porque eles não parecem tão reais. Mas, na sua totalidade, eu acho que funcionou muito essa questão da super agilidade, entendeu? E que, assim, explicando melhor, eles usaram a computação gráfica para retratar melhor essa super agilidade do Demolidor que tem nos quadrinhos, né? E eu acho que funciona na maior parte do tempo, né? E eles já começaram ali referenciando a Netflix, entregando um plano sequência de luta que virou marca registrada nas 3 temporadas da Netflix. E de uma forma geral ficou bem legal, entendeu? Eu acho ali que no meio do plano sequência tem uma hora ali que parece que a câmera se perde um pouco, entendeu? Mas de uma forma geral eu achei o plano sequência muito bem executado, ficou muito legal, né? Então assim, a gente já tem logo de cara na série ali uma morte, né? Que é um ponto de virada assim da série, que vai fazer com que o Matt mude a atitude dele. E a gente tem a questão do Rei do Crime estar se candidatando a prefeito de Nova York e, consequentemente, ele ganha, né? Eu posso falar isso porque isso tudo acontece logo no primeiro episódio, entendeu? Então não é um grande spoiler. Então, assim, a gente acompanha o Matt mudado por uma experiência traumática que ele passa e, ao mesmo tempo, a gente acompanha o Rei do Crime se tornando prefeito de Nova York e iniciando uma campanha de intolerância aos vigilantes, né? Então, cara, o roteiro, ele executa muito bem essas 2 premissas em paralelo, entendeu? E a coisa fica muito legal, assim, muito bem desenvolvida, entendeu? O único ponto fraco aqui que eu vou citar é que eu acho que esse processo de eleição do Rei do Crime, ele não precisava ser resolvido tão rápido na série. Eu acho que a coisa da eleição, ela podia ter demorado pelo menos 2 episódios ali. Porque, afinal de contas, a gente está vendo, né, um personagem que há anos é citado pela imprensa como sendo um mafioso, que até já foi para a cadeia, já cumpriu pena, entendeu? E a gente vê, né, um mafioso ganhar essa eleição de certa forma fácil, tá entendendo? E eu acho que na realidade
não seria tão fácil assim, entendeu? Então eu acho que esse processo ele poderia ter sido melhor desenvolvido pelo roteiro em 2 episódios e não em um só, né? Mas de uma forma geral, o roteiro é muito bom, entendeu? O desenvolvimento dos personagens é muito bom, entendeu? Ele traz novos coadjuvantes que são bons coadjuvantes, como por exemplo no escritório do Matt. Ele é sócio da Kristen McDuffie, que é uma promotora pública que nos quadrinhos foi um interesse romântico do Matt, mas na série não é. Na série eles botam outro interesse romântico, que é uma psicóloga chamada Heather, que a Heather, nos quadrinhos, ela é uma personagem que ela é filha de um milionário e, se eu não me engano, ela não é psicóloga, né? Mas aí eles mudaram isso na série, entendeu? E tanto a Heather quanto a Kristen McDuff são boas coadjuvantes. Você tem também ali um policial ali que se torna parceiro do Matt, cumpre uns trabalhos pro Matt e tal. E é um personagem também bem carismático, o ator é bom, entendeu? Núcleo, vamos dizer assim, do Rei do Crime Prefeito, a gente tem um personagem também bem carismático que é interpretado pelo filho do James Gandolfini, né, que é lá o Tony Soprano, da série dos Sopranos, que ele é um personagem que trabalha para o Rei do Crime, e ele é uma espécie de fanboy do Rei do Crime, entendeu? Ele é um personagem assim, bem interessante, muito carismático também. Então a série trouxe novos personagens e personagens que são bem desenvolvidos e são carismáticos, né? E também, além do Rei do Crime, a gente tem outro vilão ali, que é o Muso, né? Que o Muso é um serial killer que ele faz... eu não vou... Enfim, é melhor parar por aqui para não dar spoiler. Mas o Muso, ele é um serial killer que surge, né? E é um personagem muito interessante. Também é um vilão, assim, macabro, interessante. O ator que interpreta ele também é muito bom. Só que eu acho que esse personagem, ele tem um destino concluído muito rápido, entendeu? Eu acho que era um personagem que dava mais pano pra manga. Eles poderiam ter esticado melhor o arco dele na série, sabe? Mas tudo bem. Apesar de eu achar que o arco dele poderia ser mais longo, eu não acho que foi um arco ruim ou mal desenvolvido, não. Eu achei um arco bom, entendeu? Então, de uma forma geral, o roteiro tá bem enxuto, tá redondo, entendeu? E tá bem legal, assim, entendeu? E eles aproveitam essa questão do Rei do Crime para poder fazer uma metáfora ao governo Trump, entendeu? Ao primeiro governo Trump, na verdade, entendeu? Eles fazem uma metáfora, na verdade, a caça aos vigilantes é uma metáfora para a caça à esquerda, a caça também às minorias étnicas que o Trump perseguiu no primeiro mandato dele. Então, é essa metáfora que está sendo construída, entendeu? A gente tem, por exemplo, o Wilson Fisk recrutando policiais que são policiais que cometem abusos no serviço e que são, a gente pode dizer também que são policiais corruptos. E ele recruta esses policiais, entendeu? Que é uma clara alusão à extrema-direita, tá entendendo? Então a série tá fazendo ali uma crítica à extrema-direita, tá entendendo? E eu tô achando muito interessante a forma como isso está sendo usado, entendeu? E outra coisa que foi muito bacana na série foi todo o arco do julgamento do Tigre Branco, que é um arco que começa no segundo episódio e acaba no terceiro, mas é muito enxuto. Até agora foi o arco assim mais perfeito da série, mais impecável, entendeu? O terceiro episódio é um episódio de tribunal, né? Com o Tigre Branco sendo julgado.
E, cara, é excelente, o roteiro é impecável e redondo demais, assim. Sabe, acertaram em cheio mesmo, é muito legal. Então, assim, terceiro episódio excelente, né? Inclusive é bom dizer que os dois primeiros episódios eu considero bons. Mas do terceiro episódio em diante, cara, são todos excelentes, entendeu? A série tá muito boa mesmo. Tá mantendo, assim, um nível muito alto. Então, assim, recomendo muito que vocês assistam, entendeu? E para concluir, até o momento teve uma cena com o Justiceiro, uma aparição com o Justiceiro, que para minha surpresa não foi uma cena de ação, mas uma cena de diálogo entre ele e o Matt Murdock, e foi um diálogo, cara, excelente, muito profundo, assim, e muito bem desenvolvido, e os dois atores se superaram. Cara, o Charlie Cox, ele dá um show nessa cena, ele dá um show, entendeu? Ele chora, cara, é um espetáculo. Essa cena é muito boa e todos os dois atores entregaram ali o seu melhor, mas eu acho que a ênfase ainda é no Charlie Cox, que ele realmente deu um show nessa cena, entendeu? Então, recomendação máxima, assistam Demolidor. Se vocês gostam de série de super-herói, assistam. Se você não gosta de série de super-herói, assista também, porque a série está muito boa mesmo para, assim, para pessoas que gostam de boas séries, entendeu? Então assistam. E outra coisa, vale a pena falar que dá para assistir essa temporada sem ter visto a série da Netflix, tá? Quem não viu a série da Netflix ou perdeu alguma temporada, consegue assistir essa temporada do Disney Plus sem problema nenhum, entendeu? Não vai ficar perdido, muito pelo contrário, vai conseguir assistir numa boa. Tá bom? É isso então. Beijo pra vocês, boa noite, assistam e espero que gostem. E se você já assistiu o Demolidor Renascido, comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou, se você não gostou, diga o porquê, tá bom? Conto com o comentário de vocês que ajuda bastante o canal, tá bom, galera? Beijo pra vocês e volto ainda essa semana, nesse fim de semana, com outro vídeo, tá bom? Valeu, abraço!